Olá, família fiel. Olha essa pergunta que foi enviada para nossa produção. Olá, Thiago. Meu nome é Cecília. Recentemente assisti a série Dahmer, que conta a história de um serial killer americano que atuou entre 1989 e 1991. Gostaria de saber qual a pena espiritual de um serial killer. Olha só que pergunta. Você sabe que o Kardec, Cecília, teve essa mesma dúvida. Lá na questão 973 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual seria, né, o sofrimento experimentado por esses maus espíritos. E eles não fecham a questão, dizem assim, olha, não dá para a gente descrever as consequências dos seus atos, porque é uma infinidade de consequências. E ainda eles dizem assim, que os próprios espíritos terão também dificuldade de descrever o que eles estão passando devido à complexidade da situação. Você sabe que esses espíritos agora, eles vão dizer, desprovidos do corpo físico, vão sentir de uma maneira muito mais ampla do que a gente aqui encarnado. Eles sabem do que aconteceu no seu passado, de outras vidas, e mais, contemplam o futuro, a consequência das suas ações. Então o sofrimento se amplia, um sofrimento moral terrível, dizem os espíritos, mas também um sofrimento físico. Eles sentem descargas elétricas, sentem frio, calor, eles sentem tudo, porque eles se sentem ainda materializados, presos ainda, como se eles estivessem ainda encarnados. A fixação mental às vezes é tão grande que eles parece que nada mudou para eles. E eles passam a ter esse sofrimento, só que agora maior, porque fora do corpo, né, não tão limitado mais pela matéria, então tem todo esse efeito, essa ampliação dos efeitos desse sofrimento moral experimentado por esses espíritos nessa condição tão terrível, né? Por exemplo, como a Cecília perguntou, de um serial killer, de um assassino em série. Você sabe que o Kardec tinha um trabalho de evocar espíritos, de entrevistar os espíritos e perguntar para eles o que eles sentiram depois do seu desencarne. E conversar com eles, ó, como é que foi a sua passagem, né? Ele até rotulou espíritos felizes, espíritos em sofrimento. Você sabe que na Revista Espírita de 1864 tem uma comunicação de um assassino em série, ele vai dizer que ele contemplava as suas vítimas, elas estavam ali diante dele, ele tinha desencarnado, sabia que tinha desencarnado, que ele não estava mais no mundo dos viventes, vamos dizer assim, né, que ele estava errante, e aquelas vítimas estavam ali, conversando com ele, questionando, interagindo com ele, e aquilo causava um sofrimento enorme. Ele dizia que ele estava, vamos dizer assim, numa piscina de sangue. Todos aqueles os atos que ele cometeu, parecia que estavam vivos na mente dele, como se tivesse acontecido ali. E mais, aquelas vítimas a quem ele achava que tinha exterminado, excluído, estavam diante dele. Se isso não for espiritualmente, aqueles espíritos estavam ali, pode acontecer daqueles espíritos estarem juntos ainda, ou pode ser que a mente dele ainda traz todas essas reminiscências do passado. Tudo aquilo que aconteceu ficava vivo. E ele se sentia de uma maneira tormentosa. E até o Kardec comenta, ele faz um comparativo de um outro espírito mais frio, que ainda não tinha chegado num ponto de arrependimento, como esse caso que eu estou contando, de outubro de 1864. E ele comenta de um outro espírito também descrito na Revista Espírita de 1864, mas agora em julho, que já estava no estado frio, ainda ele não estava arrependido. Apesar de ele estar sofrendo no plano espiritual, ainda ele não chegou naquele ponto de arrependimento. Mas esse não, mesmo ele via toda aquela cena de novo. Então a pena dele seria o sofrimento que ele estava experimentando pelos seus próprios atos, e não um Deus que estaria punindo. Mas ele mesmo, diante das distorções das leis de Deus que ele tinha provocado, ele sentia que ele estava errado, ele sentia todas as consequências dos seus atos. E daí o sofrimento, um sofrimento moral. Mas também parece que ele sente também sofrimento físico, de tão preso à matéria, sensações físicas mesmo. E daí a gente vê essas linguagens, né, de um verdadeiro inferno, a pessoa vivendo um verdadeiro inferno, como a mitologia e as histórias, que nada mais são que uma representação da realidade do que esses espíritos estão vivendo. Olha só como a doutrina espírita nos explica de uma maneira primorosa. Então, esse assunto é muito interessante. E as comunicações espirituais, diz Santo Agostinho, estão aí para mostrar para nós quais são as consequências dos nossos atos. Vamos aprender com essas comunicações dos espíritos, inclusive os que estão em sofrimento, do que eles fizeram em vida e quais são as consequências que eles agora estão colhendo no do pós-morte. Então, meus amigos,
fica essa lição, fica esse alerta, fica esse aprendizado de que nós podemos também aprender com esses espíritos em sofrimento. E isso é muito importante. E que nós não escaparemos das nossas atitudes. O que nós estamos fazendo agora repercute agora e repercutirá também no pós-vida. Eu agradeço, agradeço a atenção de todos, peço que você curta, compartilhe esse vídeo e você curtisse os conteúdos espíritas. Favorece não só a FEAL, mas toda a doutrina espírita fica em voga no YouTube. E o conteúdo do espiritismo fica em alta na plataforma e pode acontecer que outras pessoas recebam notificações, sugestões de vídeos de conteúdo espírita. Então, vamos divulgar, não custa nada. Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço, meus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do espiritismo no Brasil e no mundo.